Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E nesse vídeo nós vamos fazer um negócio bem interessante. Eu vou analisar no vídeo de hoje e colocar as minhas implementações a mais de um projeto que um aluno, o Marcelo, desenvolveu, que é um aluno da Python Full, nosso curso de Python e Django. Então vamos lá, eu vou mostrar a ideia do projeto para vocês, o que seria para ser feito, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele poderia ter feito melhor e por aí vai. Então eu tô com o projeto dele aqui aberto, ele já deixou um README aqui para a gente olhar, então vamos ver aqui, ó. Implementação completa de uma API de cadastros e login com back-end Python, seguindo os princípios de uma arquitetura MVC, que seria Model View Controller, os endpoints implementados com Fast API, estrutura de banco de dados ORM com implementação no SQLite, pode facilmente ser migrado para MySQL, etc., o que ele está 100% correto. Quando a gente utiliza o ORM, que no caso ele utilizou o SQL Alchemy, que é o ensinado no curso, você consegue mudar tranquilamente. E camada de front-end com HTML, CSS, Bootstrap, Ajax e JavaScript. Então tá exatamente de acordo com o que foi pedido no curso, porque a ideia deste projeto aqui é quando o aluno chega no módulo de Introdução ao Desenvolvimento Web. Então a ideia aqui não é ensinar o pessoal já desenvolver aplicações robustas e ensinar um framework ou Fast API, por exemplo. Aqui a ideia é fixar os conceitos que ele já viu, ou seja, conceitos de lógica de programação com a linguagem Python, conceitos da linguagem Python, principalmente fixar os conceitos de MVC, do padrão de arquitetura MVC, que seria o Model View Controller, fixar também o conceito de ORM, que no caso a gente utilizou, já viu várias aulas no curso sobre SQL Alchemy, e também os conceitos de HTML, CSS, Bootstrap, Ajax e JavaScript. Ou seja, juntar todos esses conhecimentos que nós já tivemos módulos no curso e agora colocar um plus que seria de desenvolvimento web, que seria a criação de APIs, que no caso aqui é ensinado Fast API. Mas assim, nós não aprofundamos no curso sobre Fast API. O que nós vamos aprofundar no curso, nos próximos módulos, o aluno Marcelo, não sei se ele já chegou nesse ponto, é o framework Django e não o framework Fast API. Mas como o framework Fast API é mais simples do que o Django, eu acho ele excelente para começar no desenvolvimento web. Para aquela pessoa que não sabe nada de desenvolvimento web, de APIs e por aí, eu acho o Fast API você consegue começar muito rápido e muito tranquilo. Beleza? Então vamos ver o projeto dele aqui, de como que está, para a gente dar uma olhada no código. Antes disso, eu já estou com o banco de dados dele aqui aberto, então nós podemos perceber que ele criou duas tabelas, que no caso uma tabela pessoa, que tem os campos ID, usuário, e-mail e senha, e tem também uma tabela tokens com o ID da pessoa, token e a data do token. Ótimo, perfeito. Vamos voltar aqui e vamos ver, vamos rodar essa aplicação dele. Então vamos ver primeiro se ele seguiu a lógica do MVC, ou seja, no caso a gente tem que ter um arquivo separado para modules, ou seja, um arquivo que vai ser responsável pela conexão com o banco de dados, um arquivo responsável pela controller, que vai ser a lógica e processamento dos dados, e um arquivo para view, que no caso seria a nossa interface do sistema. Então vamos olhar aqui, nós já podemos perceber que no arquivo API cadastro, nós temos três arquivos, que no caso é o controller, o models.py e o SQLite.db, que seria então o back-end da aplicação dele. E aqui no front cadastro, ele separou em index.html e login.html. Esse server.py aqui é algo que eu estava ensinando na aula, que era como a gente simular um servidor Apache ou algo do tipo, mas nós não vamos ver aqui hoje, nós não vamos analisar essa parte. Ok? Então nós temos aqui perfeitamente, ele tem, então tá seguindo a estrutura do MVC, vamos ver se ele não fez misturada na controller, colocou coisa de models ou o contrário, né? Vamos rodar o servidor dele aqui, vamos ver aqui em controller, ele já está fazendo as importações, ele tem uma função que conecta no banco, ou seja, ele fala que vai conectar no SQLite.db, retorna a session, exatamente como ensinado no curso, perfeitamente essa parte. Aqui ele trabalha os cores, né, para que nossa aplicação possa fazer requisição dessa API de qualquer local, de qualquer IP, perfeitamente também. E aqui tem duas funções dele, né? Então a função cadastro e a função login. E aqui, se a gente estiver rodando o arquivo dele propriamente dito, ele vai rodar esse arquivo aqui. Então vamos fazer assim, ou a gente poderia rodar até pelo UVcorn, né? Mas vamos rodar o arquivo, que eu acho que já fica interessante, né? Então Python 3 é controller.py. Vamos ver se o servidor vai subir. Subiu perfeitamente. Então agora nós temos a nossa API rodando aqui e nós podemos então vir aqui, deixa eu entrar na pasta dele, abrir o front-end. Então vamos abrir aqui o index.html com o meu Google Chrome e o login.html também. Login.html. Vamos vir aqui abrir com Google Chrome. Então nós temos dois front-end aqui, o cadastre-se e o efetue login. Então perfeito.
Então, aqui no cadastre, se ele pede 3 campos, vamos fazer o teste. Então, aqui no banco de dados, se eu vim navegar dados, pessoa, e pressionar o F5, não tem nada. Vou tentar cadastrar aqui. Então, caio.h.sampaio@outlook.com, vou colocar teste 1, 2, 3, 4. Vou pressionar em cadastrar. Ele não me mostrou nada. Vamos ver aqui no console se teve algo de errado. Console, conexão, algum problema de conexão aqui? O que está tendo de problema? Aqui ele está rodando na porta 5.000 e aqui está rodando, está tentando fazer a requisição para a porta 8.000. Vamos ver aqui no código dele. Tá. Isso daqui provavelmente é questão, como a gente está rodando na máquina local, eu acho que eu já tenho uma aplicação rodando na porta 8.000. Então, no caso, ele não conseguiu fazer essa requisição na porta 8.000, que é uma outra aplicação que está rodando aqui por trás dos panos da minha máquina. Então, o servidor subiu na porta 5.000. Mas isso daqui não é erro dele, é questão da minha máquina. Nós não vamos nos preocupar com isso daqui. Não foi erro dele nem nada do tipo. Vamos fazer o teste agora para ver se vai funcionar. caio.h.sampaio@outlook.com, teste 1, 2, 3, 4, 5. Cadastrar, ele mostrou cadastro realizado com sucesso. Vamos vir no banco de dados, ver como que ficou. Então aqui ele salvou, o ID está sendo incrementado automaticamente, 100%, o usuário salvou perfeito, e-mail e a senha está criptografada exatamente como esperado. Ele não está salvando a senha aqui, a senha bruta, né, como o teste 1, 2, 3, 4. Ele está salvando a hash da minha senha. Ótimo, vamos vir em login agora, ver como que está. Uma dica que eu daria para ele é, após o usuário fizer o cadastro realizado, o que eu recomendaria? Ele limpar esses campos aqui. Então, limpar aqui, limpar aqui, limpar aqui. Claro que isso daqui, o foco do curso não é esse, isso daqui seria um plus, assim. A ideia de quando ele não tá errado o que ele fez aqui, nunca, jamais. Porque a ideia do módulo do curso é ensinar os fundamentos da web, não nos preocuparmos até então com esses detalhes. Até porque esses detalhes a gente já viu como fazer no curso, em aulas passadas, que seria no módulo de JavaScript. Então, minha ideia aqui não é que ele se preocupe com isso, mas seria um plus a mais a ele fazer aqui, seria um adicional que ele poderia ter feito. Se ele está vendo esse vídeo, fica a ideia dele limpar esses campos aqui também, que é bem simples, é só capturar o ID deles e falar que é igual a 0, igual uma string vazia, na verdade. E aqui efetuar o login. Aqui, deixa eu ver. Aqui ficou interessante, ó. Aqui ele está pedindo para fazer login com o usuário e não com o e-mail. Deixa eu tentar fazer um login novamente aqui, por exemplo, colocar um outro usuário e um novo e-mail. Caio Sampaio e uma outra senha. Teste 1, 2, 3, 4, 5 novamente. Já existe um usuário cadastrado com esse e-mail. O e-mail ele não deixa eu cadastrar repetido, mas será que o nome ele deixa eu cadastrar repetido? .com.br e a senha 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Cadastro realizado com sucesso. Isso daqui eu não acho interessante. Deixa eu até apagar aqui. Por que eu não acho interessante? Aqui ele não deixa eu cadastrar um usuário com o mesmo e-mail, mas depois ele pede para eu fazer login com o usuário, ou seja, pode ter usuários repetidos. Isso daqui não é interessante. O correto seria ele, ou seria duas formas dele deixar isso daqui correto, né? Ou ele pede para o usuário fazer login com o e-mail, ou ele proíbe cadastrar usuários com IDs, nome de usuários idênticos, né? E eu falaria para ele fazer login com e-mail mesmo, que ficaria interessante. Então aqui vamos tentar fazer login. Então, no caso, ele pede usuário e a senha teste 1, 2, 3, 4, 5. Eu não lembro se foi essa a senha. Aqui, vamos ver. Não mostrou mensagem de erro nenhuma. Aqui, conexão. Tá dando a conexão com 8.000. Acho que aqui eu não dei F5. Beleza. Caio, teste 1, 2, 3, 4, 5. Login. Beleza. Ele me retornou um token. Ótimo. Tá, isso daqui não é interessante o token ficar aqui, mas também como é fins de aprendizado e não uma produção, um sistema que vai ficar em produção, não tem tanto problema, né? Vou vir aqui no meu banco de dados, então aqui ele tem o tokens. Então aqui ele pegou o token, ele colocou a data, o ID da pessoa, ou seja, quem que tem esse token? O Caio, que é o ID da pessoa 1. Isso tá perfeito. Tá salvando o token aqui, porque esse token aqui que vai falar que o usuário está logado ou não. Ou seja, vamos supor, ele está salvando aqui que data? Ele está salvando a data de agora. Então, ele colocou 20, 41, 48. Vamos supor assim, então na minha aplicação, quando o usuário for tentar logar, eu vou verificar, existe um token aqui, a gente vai salvar esse token no navegador da pessoa, aí a pessoa vai fazer uma requisição para o nosso servidor. Eu vou olhar o token que está salvo no navegador dela, quando ela tentar entrar no sistema, vai perguntar, esse token existe no banco de dados? Se existe, quando ele foi criado?
Se já passou X horas, também a pessoa não pode fazer acesso ao sistema, tem que pedir para ela fazer login de novo. Por exemplo, vamos supor que esse token aqui é válido apenas por 3 horas. A gente verifica, então já passou 3 horas dessa data aqui? Se não passou, beleza, deixa o usuário acessar o sistema. Se passou, não deixa, manda ele fazer login de novo. Se não existe esse token aqui, é porque o usuário não fez login, manda ele fazer login também. Então, esse daqui é o token de autenticação do usuário. Bem interessante. O que eu só não faria aqui, né? Isso daqui tá errado. Não tá errado, mas não tá. Se for para fosse algo para produção, isso daqui não estaria correto de se fazer. Você não pode mostrar o token para o usuário. Você tenta esconder o máximo possível. Claro que vai estar armazenado ou no local storage ou no cookie do usuário. Então não tem como a gente esconder. Se o usuário procurar, ele vai achar. Mas não é legal mostrar para um usuário leigo um monte de token assim. Isso daqui poderia confundir ele, pensar que isso daqui é até uma mensagem de erro. Beleza, vamos ver aqui, tá legal. Então ele tá retornando o token tá sendo gerado. Eu vou tentar logar novamente para ver alguma coisa, se ele vai atualizar essa data ou se ele vai repetir o token. Ele vai atualizar essa data aqui, vai gerar um outro token, mas só que ele vai dar um update nessa pessoa aqui, ou se ele vai criar uma nova linha. O ideal seria que ele desse um update, ele não criasse mais uma linha no banco de dados. Vou clicar em login novamente, ele me mostrou um novo token aqui, mas vamos ver como ficou no banco de dados. Ah, exatamente, perfeito, 100%. Então aqui ele me mostrou um novo token e a nova data, 204814, exatamente a data de agora. Então ele não criou uma nova linha no banco de dados porque foi a mesma pessoa que estava fazendo o login. Então ele só atualizou o token e a data dessa pessoa, 100%. Isso daqui é interessante se fazer, deixar sempre a data num curto período de tempo, porque senão, vamos supor, a pessoa vai lá, faz login no seu sistema e fica lá para sempre logada, até ela deslogar, até você excluir esse token aqui do banco de dados. Não acho interessante isso acontecer, porque a pessoa pode esquecer lá ligado. Então, se alguém, um usuário malicioso, a pessoa logou lá no sistema, ficou um tempão, alguém vai lá, depois entra no computador dela e tenta fazer alguma alteração no sistema, não consegue, porque o token não é mais válido, a pessoa precisa fazer login novamente. Isso é bem interessante. Então, vamos fazer só as alterações aqui que eu acho legal da gente definir no projeto dele. A primeira coisa, vamos analisar o código dele também. Então, vamos vir aqui no Models e ver como que ele criou as tabelas do banco de dados. Então, aqui nós temos as importações do SQL Alchemy, tudo, que é o ORM que a gente ensina no curso, ele se conectando com o banco de dados, a tabela pessoa, ID, usuário, e-mail, integer, string, 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 senha da pessoa, 16 caracteres. Isso daqui já tá meio estranho. Isso aqui não seria ser. Calma aí, a gente tá usando. Como é que a gente tá criptografando? Ele tá criptografando com SHA-256? Deixa eu ver. Provavelmente SHA-256, né? SHA-256. SHA-256, tá criptografando da forma que a gente ensina no curso. Então aqui, no SQLite não deu erro, mas poderia dar se fosse um outro banco de dados. Então aqui tá falando que a string teria só 16 caracteres. E no caso, quando a gente criptografa uma senha aqui, se eu vim aqui, pessoa, essa senha aqui você pode olhar que independente da senha que o usuário tiver, se a senha dele for 1, se a senha dele for teste 1, 2, 3, 4, arroba, um monte de coisa, sempre vai ter 64 caracteres, que é a hash, né? Eu falo criptografia, mas não é uma criptografia. É uma hash da senha dele. Essa hash aqui sempre vai ter 64 caracteres. Então aqui seria ideal ele deixar 64. Mas sem problemas também, porque ele está utilizando o SQLite. Se ele fosse utilizar um outro banco de dados que bloqueia aqui a quantidade de caracteres, poderia dar problema. Como o MySQL, por exemplo. Aqui nos tokens, ele está utilizando o ID do token. Então aqui ele tem uma chave estrangeira para falar de quem que é esse token, ou seja, esse token aqui é de qual usuário, para a gente saber qual usuário que está logado no sistema. Perfeito. O token aqui é uma string de 50, perfeito também. A data aqui, ele está pegando o datetime default. Então, a primeira vez que ele cria esse token, ele já pega a data padrão. Isso daqui não está errado, tá? Então, por exemplo, deixa eu apagar essa linha aqui, dar um delete, pessoa, ok. Por que ele deixou deletar? Erro. Ah, tá, que eu já tenho uma chave estrangeira, eu tenho esse token aqui criado. Então, vamos vir aqui e agora sim vamos deletar essa pessoa. Vamos deletar tudo, dar um Ctrl S. Então, aqui eu não tenho nada. Quando eu faço login no sistema, login... aqui, usuário ou senha inexistente. Vamos ter que fazer um cadastro no banco de dados. Login... Vamos lá, tá aqui, cadastre-se já. Então, vamos fazer esse cadastro. Cadastro realizado com sucesso e agora a gente faz o login novamente. Beleza, então aqui nós podemos perceber que ele já pegou a data de agora, ó. 20/41/48. Então, ele está pegando a data padrão do sistema. Só que o que eu recomendaria ele fazer? Eu faria dessa forma, eu não deixaria a data atual. Por quê? Quando a gente for verificar se o usuário pode ou não acessar o sistema, ele vai ter que verificar assim, a data que está lá salva no banco de dados, mais 3 horas, já passou do horário de agora?
Então ele teria que fazer essa verificação. O que eu salvaria aqui no banco de dados? Não a data de criação do token, mas sim a data de expiração. Ou poderia ter até os dois campos. Que no caso aqui, por exemplo, eu deixaria tanto a data de criação quanto a data de expiração. Mas como não foi criada essa coluna no banco de dados, eu não quero mexer aqui, o que eu faria? Eu só faria assim, ó, mais datetime, ponto time delta, e aqui eu passo horas, vai ser igual a 3, por exemplo. Então aqui eu já salvo a data de expiração do token. Vamos excluir esse token aqui, como se nenhum usuário tivesse logado aqui nesse sistema. Deixa eu ver, beleza. Delete, Ctrl S. Vamos fazer um login novamente. Ele me deu um novo token, só que agora quando a gente olhar aqui, pressionar F5, olha a hora aqui. Ele está me mostrando as 23 horas e 52. Ou seja, agora é 8h52. Quanto que meu token vai expirar? Às 11h52. Então a gente só verifica. Ah, já passou da hora que está salvo no banco de dados? Se já passou, não deixa o usuário logar no sistema. Se não passou, beleza, tá ok, ainda o token dele ainda é válido, ele pode logar no sistema. Então eu faria dessa forma, mas a forma que ele fez não está errado. Só vai ser um pouquinho mais difícil nas próximas etapas. Ou seja, quando ele for deixar ou não o usuário logar no sistema. Isso seria, a gente teria que fazer um cálculo a mais. Mas se é um cálculo a mais também não faz tanta diferença. Eu só salvaria a data de expiração do token, não a data atual do token. Mas isso também não faz muita diferença. Só que a gente mudou aqui, a gente vai ter que mudar quando ele faz o update também. Então, login, ele provavelmente faz algum update aqui. Então, aqui, vamos ver aqui o código dele. Aqui tem os prints. Vamos ver aqui o código dele, beleza? Tem um chá, ele está criptografando a senha, está conectando no banco. Ele está verificando se existe esse usuário, ou seja, traz para mim no banco de dados um usuário onde o usuário seja igual e a senha também seja igual. Ele está usando um end aqui. Se esse usuário for maior do que 1, é porque esse usuário existe. Se não, ele retorna um usuário ou senha inexistentes, beleza? Usuário ou senha inexistentes. Aqui, enquanto o lend hash for maior do que 1, ele fica nisso. Então, hash é igual a um token, ele usa esse token hash X aqui para criar um token, e ele verifica se esse token já existe no banco de dados. Se já existir, ele cria novamente. Ele fica nesse loop até fazer um token que não existe no banco de dados, 100%. Aqui, beleza, o usuário existe, ele está verificando se já existe um usuário com esse token, que tem algum token, então aqui ele verifica, ó, busca no banco de dados para mim, lá na tabela tokens, se já existe um usuário com o ID do usuário aqui que está tentando logar. Se já existir, ele faz um update no token, ou seja, ele fala que o usuário existe, na posição 0 é igual ao novo token, e aqui o datetime.datetime.now, ele coloca a data de agora. Só que a gente vai fazer mais datetime.timedelta, time delta com hora, hours, igual a 3. Ótimo. E aqui, no len, se não existia, porque não existia nenhum usuário, o usuário nunca tinha tentado fazer login no sistema, então ele vai lá e cria. Beleza, ótimo, logado, ele retorna hashes, aqui eu já não acho tão interessante, seria um update para se fazer, né? Ele só mostra, usuário logado com sucesso, ou você redireciona ele para uma outra página, nunca mostra para ele o token, né? Beleza, interessante, ok. Aí ele está recebendo. Então aqui acho que é por isso aqui. Fica essas minhas recomendações. Vamos ver no cadastro como que tá. Vamos vir aqui, ele verifica se a senha é maior do que 6, beleza, ele codifica a senha, conecta no banco, verifica se o lend usuário é maior do que 0, ou seja, o usuário já existe, ele coloca dentro de um try para fazer um tratamento de exceção. Aqui erro e erro, não sei se isso aqui seria interessante. Poderia colocar aqui erro, isso daqui nem precisa, né, na verdade. Isso aqui é só para, eu acho que foi em questão de debugar o código para saber qual erro que estava dando em algum momento. Mas na hora de mostrar para o usuário, de retornar para o usuário, ele não precisa saber qual erro que é. Aqui ele cria um novo usuário, cria a instância, adiciona e comita. Perfeito, está criando um novo usuário. Sem nada para comentar até aqui. Claro que existe outras, verificar se a senha é realmente uma senha, se aqui o usuário ou o e-mail está em branco, existe outros tratamentos para se fazer, mas não é a ideia do curso. Não é a ideia desse módulo do curso, né? Até porque isso a gente já viu, eu tenho certeza que ele sabe fazer isso. Então ele está focando no que é de novo, né? Então vamos ver aqui, beleza. Vamos ver aqui no index.html, que se não, no login.html, o que seria interessante ele fazer? Que ele provavelmente não está fazendo. Vim aqui, application, vamos ver, no local storage dele não tem nada e nos cookies também nada, não tem nada. O que é o interessante de ser feito? A gente não mostra essa hash aqui para o usuário. O que a gente faz? A gente salva
isso ou no local storage ou nos cookies, né? Então aqui em login, o que ele faz? Ele recebe aqui a variável retorno, ou seja, nós temos uma função Ajax que faz a requisição para essa URL aqui, que é o nosso endpoint da API, passa como parâmetro que deve ser passado, beleza. Só que aqui na hora ou seja, quando a nossa API retornou sucesso, o que ele faz? Ele simplesmente printa no console e coloca dentro da div. O que eu faria aqui? Em vez de eu printar dentro da div ou algo do tipo, eu faria assim, ó. Se if resposta na posição status for igual a, por exemplo, aqui 1. Então aqui na hora do nosso controller, quando ele está logando, além de mandar esse logado aqui, eu mandaria assim, ó. Status, dois pontos. Aí eu mandaria o 1. Então, se o status foi 1, é que deu tudo certo. Se tem algum erro, aqui é uma vírgula, né? Se tem algum erro, eu colocaria status, dois pontos, 2. E aqui uma vírgula também. Então, se o status for igual a 1, é porque tá tudo certo. Então, o que a gente faz? A gente, em vez de mostrar isso daqui, esse retorno, a gente mostra usuário logado com sucesso. E além de fazer isso, a gente vai salvar no local storage, que é basicamente um banco de dados que a gente tem dentro do próprio navegador. Então a gente vai fazer assim, ó, local storage.setItem, e aqui a gente define qual vai ser. É como se fosse um dicionário do Python, ou seja, tem uma chave e um valor. Qual que vai ser o nome da chave e qual que vai ser o valor. Então setItem, nós vamos definir aqui token. E qual que vai ser o valor? Vai ser resposta na posição logado. Agora, se else if, se resposta na posição status for igual calma aí, a 2, né, na verdade. Então, se a resposta for igual a 2, é porque aqui deu algum erro, ou seja, que o usuário não está logado, né? Então, a gente mostra na tela aqui, esse diver.inner.html aqui, a gente pode mostrar, vai ser igual a resposta na posição logado, que é o que ele retorna, logado. Vamos ver como que ficou aqui agora? Por exemplo, vou tentar fazer um login aqui com algo que não existe. Vamos ver se deu algum erro. Console. Ele não... Vamos ver... Print resposta na posição status. Vamos ver como que está funcionando aqui. Vou tentar acessar um usuário e uma senha. Ele mandou aqui. Vamos entrar. Aqui não tem nada. No console, na verdade. O console não mostrou nada. Ele não chamou essa função? Aqui ele está dando... Ah, tá. Ele está dando um erro aqui no servidor. Vamos ver que erro que está dando. Que erro que está dando? Não, aqui ele já parou. Não está dando erro nenhum, não. Vou tentar rodar o servidor novamente. Vamos ver. Usuário e alguma senha. Ele tenta fazer um login. Calma, eu acho que meu mouse está com problema. Ele está tentando mandar imprimir. O que está acontecendo? Olha isso, ele chama a função de imprensa. Gente, que loucura. Sempre que eu clico em login, ele manda imprimir. O que está acontecendo aqui? Vamos ver esse botão de login dele. É login? Eu tô em login. Vamos ver aqui o botão. Botão on click logar. Quando ele vem logar. Aqui tá fechando. Aqui tá tudo ok. Calma. Logar, tem um Ajax. Essa daqui fecha lá em cima. Ele tá chamando. Não, eu vou abrir uma nova URL. Gente, isso daqui eu nunca vi na minha vida. Calma aí. Vamos ver. Que loucura. Ele chama pra imprimir. Que é isso? Gente, ô louco. Calma aí, gente. Isso aqui não tá normal, não. Eu tô acreditando nisso. Calma aí. Vou dar um print. Entrou. Vamos ver. Isso aqui tá muito estranho. Tá muito engraçado. Entrar qualquer coisa. Ele manda imprimir. Eu não tô acreditando.
Ah, não, eu vou abrir isso aqui numa guia anônima. Não é possível isso. Eu vim aqui. Ele manda imprimir mesmo. Eu clicar em cadastrar. No cadastrar não acontece isso. Gente, que é isso? Aqui ele tá printando. O que ele tá printando aqui? Não sei o que ele printou ali. Gente, alguém me explica o que que tá acontecendo aqui? Olha, tem um botão, que é exatamente o botão que eu tô clicando, né? Botão login. Ele chama a função logar-se. Aqui na função logar, ele pega o usuário, pega a senha, cria a URL, cria a div e manda a requisição pro Ajax. Que não tem como isso aqui. Eu vou tirar, fazer a prova. Vou tirar esse clique logar. Vou clicar no clique. Aí ele não. Gente do céu, que loucura é essa? Login ele manda imprimir mesmo. Ai, gente, não tô acreditando. Aqui, print, eu tô chamando a função print, não tô no Python, não. Console.log. Ah, não, isso aqui tá muito engraçado. Eu coloquei o print ali, pensando que eu tava no Python. Ai, beleza. Status, vamos ver o que ele tá retornando. Beleza, tá, vamos voltar aqui. Concentrar de novo, eu tava encabulado. Digitar qualquer coisa. Ele me retornou 2. Tá me mostrando logado 2. Só div.innerHTML na posição logado, ele não incluiu isso daqui aqui embaixo. O que que é esse div.innerHTML? Vê div, ele faz um document.getElementById de retorno. Então ele tem aqui, então innerHTML, ele está tentando vir aqui, resposta logado. Vamos ver o que que tem dentro de logado. Cadê meu console.log? Vamos vir aqui e colocar logado. Vem aqui, alguma coisa. Vou dar um F5. Usuário ou senha inexistentes. Só que ele não entrou no if. Console.log entrou. Vamos vir em login. Usuário ou senha inexistente. Ele não mostrou o entrou. Vamos ver aqui. Posição status foi igual a 1. Será que está como int? Está como int, não lembro como que foi passado. Deixa eu ver. Aqui, aqui. Não aconteceu nada? JSON.parse, ele não fez conversão, né, do resposta. Resposta, vamos dizer, é igual a JSON.parse. Acho que é por isso. Ele fez a conversão? Não. Tá aqui, tá recebendo aqui, estamos no topo da função. Vamos converter isso daqui para resposta. Agora sim, vamos fazer aqui. Trouxe alguma coisa. Token JSON as position. Status, aqui é status. F5, alguma coisa aqui, alguma coisa aqui. JSON position. Calma aí. F5, acho que eu não tinha dado F5 o suficiente, não tinha atualizado. Não. Aqui tá falando que é anônimo, resposta. Não tô entendendo o que tá acontecendo nesse código. Vamos ver aqui, resposta. É igual a JSON.parse de resposta, beleza. Console.log, resposta na posição status. E vamos colocar um console aqui em cima também para a gente ver se vai printar 2 vezes ou não. Tá printando uma, que é essa daqui, e depois já dá um erro aqui. Resposta é igual a JSON.parse. Tá, por que ele não tá deixando eu fazer esse parse? Não sei porque não deixou eu fazer o parse. JSON.parse JavaScript. JSON.parse. Ele já tá vindo como... Eu tô retornando como um dicionário ou como uma string aqui? Deixa eu ver.
Ah, aqui está sendo retornado como um dicionário já. Se tivesse sendo retornado dessa forma, aí sim precisaria do parse, por isso. Se tivesse sendo retornado dessa forma. Beleza. Então agora é só porque está em string aqui, provavelmente, né? E aqui, beleza. Vamos vir aqui, dar um F5. Beleza, aí sim, ó. Então aqui ele falou, usuário sem inexistente. Se eu tentar conectar com Caio e Caio é teste, né? Teste 1, 2, 3, 4, login, teste 1, 2, 3, 4, 5. Usuário logado com sucesso. Beleza, vamos ver se foi salvo aqui no local storage. Então vamos vir aqui, application. Vamos vir aqui, aqui ó, nós temos o nosso token. Então token e o token desse usuário, que é exatamente o que está no banco de dados. Ó. Um AFE, um AFE. Caio, loguei de novo. O que vai acontecer? Ou seja, esse meu token expirou, tive que logar de novo. Ele vai criar uma nova linha? Não, ele vai atualizar esse meu token. Ó. O meu token agora é FD90. Se eu vir no banco de dados, o token dele é FD90. E quando que expira? Às meia-noite e 7 minutos e 52 milissegundos. Então tá funcionando perfeitamente essa questão de armazenar o token. Aí fica de opção da pessoa mesmo. Ah, Caio, quero armazenar no local storage, armazena dessa forma. Quero armazenar no cookie, pode armazenar aqui também. Mas eu costumo armazenar no local storage mesmo, assim, não tem certo nem errado, não faz diferença nenhuma. Aí na hora de por exemplo, fazer login na sua aplicação de fato, verificar, o usuário tentar lá acessar meuapp.com agora. /aplicação, ou seja, não está mais na página de login nem de cadastro, está na aplicação em si. Por exemplo, no Facebook, está na página do perfil dele no Facebook. Ele vai verificar, existe algum token aqui no local storage? Se existir, você verifica, esse token existe lá no banco de dados? Se existir, você verifica a data dele. A data ainda é válida? Se for, autentica o usuário e se retorna um ID para você saber qual usuário está autenticado. Beleza? Se alguma dessas coisas não forem válidas, por exemplo, se não existir nenhum token aqui, você simplesmente não deixa o usuário logar, manda ele para a página de login de novo, porque ele não fez esse login. O usuário, claramente, ele pode vir aqui e deletar, tá? Ele tem acesso, ele consegue ver esse token, mas isso não existe, não tem problema nenhum, tá? Se ele tentar fazer login aqui de novo, eu volto em application, o token dele tá ali, porque eu apertei em login novamente. Então fica aí de dica para ele, para sempre zerar os campos aqui. O que mais que ele poderia fazer? Em vez de logar com o usuário, logar com e-mail também, ou bloquear o usuário de colocar e-mails, de colocar usuários repetidos, né? No caso, a gente pode fazer cadastro com 2 usuários, e isso daria um grande problema. Quer ver? Ó, vamos quebrar o sistema dele aqui. Vamos vir aqui. Por exemplo, vou cadastrar. Vou cadastrar o Caio agora com .com.br. Com este e-mail já existe? Deixa eu ver, vamos ver aqui o que já existe de pessoa no nosso caio.com.br. Beleza, então vou cadastrar Caio. Caio.h.sampaio, caio@gmail.com, teste 1, 2, 3, 4, 5. Os dois usuários têm a mesma senha. Cadastrar, cadastro realizado com sucesso. Então eu tenho aqui o caio.h.sampaio@outlook.com.br com esse e-mail e essa senha. Eu tenho lá o caio@gmail.com com esse e-mail e essa senha. Então aqui nós temos um usuário que tem o mesmo nome e a mesma senha. E ele está logando com o nome e a senha. Então quando eu vim em login e tentar logar lá com o Caio, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ver qual usuário ele vai logar. Vou tirar aqui de token, vou excluir esses tokens, pressionar Ctrl S. Vamos ver qual usuário ele vai autenticar. Opa, aqui eu não, que estava antigos daqui, então por isso que deu esse problema. Caio, teste, 1, 2, 3, 4, 5, pressionei login, ele mostrou o usuário logado com sucesso. Isso aqui já não deveria acontecer de jeito nenhum. Se eu vim em tokens, qual usuário que fez o login? Usuário número 1, ID da pessoa 1. Então se eu venho aqui, ó, o Caio que tem o e-mail caio.h.sampaio@outlook.com, conseguiu logar. Mas imagina se foi esse Caio aqui, o caio@gmail.com, que digitou a senha dele e o usuário dele e logou na conta de outra pessoa. Isso é uma falha de segurança gravíssima no seu código. Então, isso aqui fica um atentado muito grande para você se atentar ao seu código. Não loga com o usuário se você pode cadastrar usuários repetidos, tá? Isso aqui é uma falha muito grande de segurança. Recomendo ficar atento. Ou bloqueia de se cadastrar usuários repetidos, ou faz login com e-mail. Recomendo fazer login com e-mail mesmo. Até porque a pessoa, eu quero fazer uma conta com meu nome, ela não pode. Eu acho estranho isso também. Então, sempre com e-mail fica melhor, beleza? Então, essas foram minhas considerações. Até um abraço, então já dividi aqui com o pessoal. Se o pessoal aqui do vídeo quiser dar alguma recomendação, alguma dica aí para ele. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula aqui do canal da Pythonando.